Essa audiodescrição, né, para o irmão Nonato, aqueles também que têm baixa visão. Irmão Nonato, como de costume, o púlpito está aqui no meio, tá bom? Não sou eu que vou dirigir, vai ser a Letícia e a irmã Leide. A irmã Leide vai estar com um vestido azul, a Letícia vai estar com uma blusa bege, um vestido verde, um sapato bege, uma saia, isso. No seu lado direito, lá no cantinho, vai estar o Fábio, uma blusa azul social, uma calça preta social, um sapato preto social. Do lado dele, o irmão Cleis, com uma blusa quadriculada bege e branca, calça jeans azul e um tênis preto. Eu vou estar na bateria, bem no centro. Uma blusa preta social, uma calça bege e um tênis branco. E do meu lado, já no seu lado esquerdo, o João Vitor vai estar no teclado, tá bom? O João Vitor vai estar com uma blusa azul, uma calça bege e um sapato branco. Estamos quase parecidos aqui. Tá bom, irmão Nonato? Então, que Deus abençoe. Nós vamos cultuar o nosso Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Como é bom. Amém. Como é bom vê-los aqui. Mais um culto de adoração ao Senhor. Eu, particularmente, estava com saudade de estar aqui cantando. Estava de outras formas aqui na igreja adorando, né? Mas a gente fica um pouquinho assim com saudade. E é muito bom a gente estar reunidos para louvar a Deus. É sempre um privilégio, é sempre uma honra poder adorá-lo. Então eu te convido nessa noite a realmente entregar uma verdadeira adoração a Ele, esquecer por um momento aquelas preocupações, aquilo que está tirando a sua paz, que você possa de fato entregar tudo ao Senhor, porque Ele tem o controle de tudo, amém? Vamos orar então. Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais este culto que nós estamos aqui, na Tua casa, na Tua presença, reunidos como corpo de Cristo, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Que o Senhor esteja abençoando cada família que está aqui representada, meu Deus. Aqueles irmãos que não puderam, por algum motivo, vir, que o Senhor abençoe da mesma forma, Pai. Desde já eu te peço que o Senhor purifique os nossos corações, que nós possamos mais uma vez entregar uma adoração sincera até o Senhor, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, a Primeira Igreja Batista em Castanhal. Nós estamos no início de mais um ano e que o Senhor continue conduzindo todos os nossos passos, meu Deus. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu te convido a ficar em pé para nós iniciarmos esse momento fazendo juntos uma leitura bíblica que se encontra em Lamentações e também em Salmos. Vamos ler juntos. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Provem e vejam como o Senhor é feliz o homem que nele se refugia. Amém? O Senhor, Ele é a nossa alegria. E nós começamos mais um ano, por mais que seja assim no comecinho do ano, mas eu tenho certeza que se você parar por um momento e pensar, nós só temos motivos de gratidão a Deus já, porque Ele mostra a sua bondade por nós todos os dias. Então nós vamos iniciar cantando essa canção que fala dessa bondade maravilhosa do nosso Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei bondade de Deus. Vamos dizer que Ele é fiel? És fiel em todo tempo.
bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Porque Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. O nosso Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Nós vamos continuar com muita alegria louvando ao Senhor, porque além dessa bondade maravilhosa, nós temos um Deus que tem um amor grandioso, um amor incondicional por nós. E esse amor não falha, independente da situação. Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Amém. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Com as palmas. Vamos dizer assim. Parar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Quero caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes Que tudo coopere para o meu bem. Vamos juntos declarar isso? Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. sim, sim, tu fazes que tudo Coopere para o meu bem. tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Glória a Deus, porque esse amor não nos abandona, não falha jamais. E essa próxima canção, ela é como se fosse uma pequena oração. Ela é justamente o Salmo 19, acredito que muitos conheçam aqui, que fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti. Que tudo em nosso ser possa, de fato, agradar ao Senhor. Nós estamos iniciando mais um ano e que esse possa ser o desejo do nosso coração, de viver inteiramente para Ele a cada dia em mais um ano. Amém? As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti.
e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. Que esse seja o desejo do nosso coração. Os irmãos podem se sentar. E agora nós teremos também um momento que é muito importante para o reino de Deus. É aquele momento que você pode ficar à vontade para trazer as suas ofertas e os seus dízimos, enquanto nós vamos estar entoando a canção do HCC Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite que estamos aqui na tua casa para te adorar, glorificar e bendizer o teu santo nome. E agora, Senhor, recebe os dízimos e ofertas que foram colocados diante do teu altar e que tudo seja para glorificar o teu reino, para fazer aquilo que é necessário na tua obra, meu Pai. Abençoa aqueles que administram e cuida de cada um de nós, que sejamos cada dia fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo assentados por um instantezinho, mas nós vamos fazer de forma reverente mais uma leitura que se encontra... Só abrir aqui. Em Deuteronômio 7:9. Vamos ler juntos, irmãos? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém. De geração em geração, o nosso Deus, ele é fiel e ele cumpre o que prometeu. Eu estava dando uma olhadinha essa semana
nesse termo promessas, né? Eu estava até conversando com o pastor antes de iniciar o culto, e tem um texto que às vezes, por muitas vezes pode passar despercebido na Bíblia. Se nós olharmos lá na palavra do Senhor, temos diversas promessas de todos os tipos. E lá em Gênesis 3,15, se puderem colocar lá na mídia, inclusive, Gênesis 3,15, é um versículo que talvez as pessoas, quando a gente está lendo, né, para fazer a leitura da Bíblia toda, a gente talvez não pare para refletir que ali já se tem uma promessa, uma das primeiras promessas. Vou ler para vocês, irmãos, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse contexto é o contexto da queda, né? Quando Adão e Eva pecam, e então acontece esse versículo. E vocês imaginam a que esse versículo faz referência? Alguém? Sei que o Melk sabe. Pode falar, Melk. Se não quiser também, não tem problema. Alguém? Pois é, um versículo que às vezes a gente olha assim, tá falando, Adão e Eva pecaram, tem promessa, e sim, esse versículo, se nós formos procurar e pesquisar mais a fundo, ele já faz referência à vinda de um Salvador. E quem é esse? Jesus, sim. Então, desde o início da palavra de Deus, nós vemos que o Senhor já colocou ali uma promessa que depois se cumpriu, ou seja, todas as promessas do nosso Deus são cumpridas. Quando Ele cumpre, Ele é fiel em cumprir a sua promessa. Nós, seres humanos, às vezes somos um pouco falhos. A gente promete tal coisa e depois acaba nem fazendo. Digo por mim. Mas o nosso Deus não. Ele é justo, perfeito, Ele é fiel. Então, independente da situação que nós estivermos passando, que nós possamos lembrar disso, que o nosso Deus prometeu ficar conosco até o fim, até os confins dos tempos. Ele está conosco, Ele não nos abandona. E eu te convido a ficar em pé novamente, porque nós vamos cantar essa belíssima canção que fala que o nosso Deus, Ele é Deus de aliança, Deus de promessa. Faça dela uma oração ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Louve ao Senhor. se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de
um Deus que, como nós cantamos, é um Deus bondoso, amoroso e é um Deus fiel que cumpre o que prometeu, Pai. Meu Deus, muito, muito obrigada pelo teu cuidado conosco dia após dia, meu Pai. Nós podemos ler através da tua palavra diversas promessas desde o Antigo Testamento, e todas elas se cumprem porque o Senhor é fiel. Amém, Jesus. Que nós possamos crer de todo o coração nisso, meu Pai. As dificuldades podem vir, elas vão vir, vão surgir, mas que nada disso venha nos abalar, porque nós somos filhos de um Deus que é poderoso, um Deus que é capaz de fazer o impossível. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que conhece o nosso coração e sabe o que cada um aqui tem passado, mas é um Deus que cuida, que traz conforto, traz consolo. Nós só precisamos crer nisso cada vez mais, meu Pai. Nos ajuda. Nós somos tão falhos, somos tão pecadores, tão frágeis como ser humano. Mas nós temos um Pai que se preocupa conosco. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar e eu já convido o pastor para esse momento. Obrigado, Letícia. Tá bom. Lê. Pode anunciar. Antes do pastor começar, só informando que hoje o Ministério Kids ele vai funcionar apenas com as crianças a partir de 3 anos até 12 anos, tá ok? Porque hoje nós não teremos professora para as crianças de colo, excepcionalmente hoje. Então, a partir de 3 a 12 anos de idade. E nós já convidamos elas, né, pastor? Todas as crianças podem vir aqui até a frente, o pastor vai estar orando. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eu quero convidar também o Rony. O Rony fez aniversário ontem. Vem cá, Rony, nós queremos orar pelo Rony. O Rony contava para mim que quando ele era criança, ele gostava de mexer no cálice, né? O pastor Daniel dizia que não, né? Rony é bênção na vida desta igreja, viu? Vem aqui, Rony, vem para o meu lado aqui. Ele me disse a idade dele, mas eu não vou compartilhar com vocês, tá? Viu, Nadilson e demais irmãos? O Rony é ligado em tudo que acontece na casa do Senhor, viu? Ele vai estar sempre me informando, pastor, está faltando tal coisa ali, pastor, tem uma lâmpada queimada ali. Você já deve estar trabalhando com o irmão Tiago lá no patrimônio, viu? É uma bênção, ele observa tudo mesmo, instrumento de Deus. Nós queremos orar pelo Rony também e pelas crianças aqui. Igreja, fica um pouquinho de pé, levante sua mão, abençoe a vida das nossas crianças, tá? E do Rony também. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor, que temos que semanalmente nos reunirmos aos domingos, bem como nas quarta-feiras, nesta casa, Senhor, que foi dedicada ao Senhor. Pela manhã nós já estivemos aqui e o Senhor nos abençoou tremendamente. E nós também já fomos abençoados até aqui nesta noite. E queremos que o Senhor continue nos abençoando. Não deixa ninguém, Senhor, que entrou nesta casa voltar do mesmo jeito, mas voltar tendo convicção de que o Senhor falou com ele, falou conosco. Agora, Senhor, nossas mãos se movem sobre a vida das nossas crianças, Senhor. Elas, como temos falado aqui, elas não são, Senhor, o futuro da igreja. Elas já são o presente da igreja, Senhor.
elas atuam, Senhor, elas trazem os seus pais, elas compartilham da tua palavra com os pais. E a nossa oração é que o Senhor abençoe grandemente para que elas possam continuar a crescer na tua presença. Assim como tu disseste na tua palavra, Senhor, que ninguém os impeça de vir ao Senhor. Portanto, Deus abençoa as nossas crianças ali no departamento infantil, no KID, como eles gostam de chamar. E também abençoa as professoras ali, Deus. Os guarde, Senhor, e os abençoe para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nossas mãos também se movem para a vida, sobre a vida do Rony, Senhor. Pai, o Rony faz parte desta igreja há muitos anos, Senhor. E ele é uma bênção do Senhor na vida da igreja, tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério. Portanto, Senhor, eu quero te pedir que hoje o abençoe grandemente, pois o aniversário dele foi ontem. Que o Senhor derrame graça, sabedoria. Ele tem sido um instrumento de sustentação da tua obra, Senhor. Ele não se cansa, Pai, de contribuir com a tua obra, tanto com o seu olhar aguçado, observando o que está faltando, aquilo que está com defeito, bem como Deus também mover as suas mãos, movida pelo coração, para que a tua obra possa crescer. Portanto, em nome de Jesus, nós abençoamos o Rony, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, se tem alguém... Isso, amém. Eu vou fazer o seguinte, eu quero chamar o Melquisedeque, porque eu tenho, para o final, estou aguardando um diretor da escola Boas Novas para compartilhar conosco, o pastor Sávio, e ele só chegará no final. Então, já vou adiantar o Melquisedeque compartilhando um pouco aqui sobre a juventude. Pode subir, Melquisedeque, tá? E aí eu já entro para a mensagem. Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, vocês acabaram de ver o vídeo de alguns momentos de algumas reuniões que nós fizemos ao longo de 2024. 2024 foi um ano bem agitado, um ano de desafios, mas também de muita alegria, de muita satisfação. E agora nós tivemos o recesso e nós queremos aqui fazer o convite à juventude, também à igreja, àquele que tiver o desejo, a vontade de estar conosco no sábado que vem, dia 18 de janeiro, onde a gente estará retomando as atividades da juventude. Então nós pedimos a você, querido papai, querida mamãe, tio, avó, que tem um adolescente, tem um jovem, tem um amigo que talvez não conheça Jesus Cristo, nós fazemos esse convite para que você esteja participando conosco desse culto, desse momento. Nós queremos também, estaremos apresentando alguns planejamentos, umas novidades que estaremos trazendo nesse ano de 2025. É um ano que temos também outros desafios, mas nós cremos que pela graça do Senhor nós estaremos fazendo a sua obra e assim também engajando essa juventude para a glória de Deus. Amém? Eu conto com a sua presença, a sua participação e que Cristo Jesus os abençoe. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, devo informar os irmãos que a nossa irmã missionária Cindy estará chegando no dia 13. Ela vem para passar um tempo sabático, né? Um tempo de repouso. E eu gostaria que quando ela chegasse, a igreja pudesse abraçar, receber
e se colocar à disposição para ajudar a nossa irmã no que ela precisa, tá certo? Ela vai ficar pelo menos 2 meses conosco aqui. Queridos, nós entramos em 2025 falando sobre, não sei se eu falo alto, né? Eu não estou falando alto, você está dando microfonia, né? Só dá uma reduzida na intensidade do volume. E nós falávamos naquela noite, ou falamos na noite do dia 31 de dezembro de 24 para 1º de janeiro de 2025, falamos a respeito de homens e mulheres com visão de Deus na terra. O título era Visão de Deus na Terra, uma perspectiva de fé, obediência e esperança. Tá. Quando foi no segundo domingo, ou melhor, no primeiro domingo, que esse é o segundo, né? Acertei. No primeiro domingo, nós abordamos sobre a vida de Josué, né? Mostramos sobre a prontidão de Josué em obedecer, a prontidão em cooperar. E hoje, para fechar essa série, não era uma série, mas me vi obrigado a fazê-la. Eu quero falar sobre Caleb, uma pessoa que tem me inspirado como homem de Deus, me inspirado a continuar olhando para frente, não importando as circunstâncias, não importando os embates, as lutas que nós tenhamos que passar, mas que precisamos olhar para o nosso Deus que nos falou naquele dia quando nós entregamos a vida para Ele, que continua falando porque mora em nós, se move através de nós, usa as nossas vidas, como se fosse a primeira vez. Então, Caleb me ensina muito isso. Então, inspirado em uma mensagem sobre maturidade para receber a promessa, eu então construí a nossa enquanto se espera a promessa. E aí eu posso até fazer uma pergunta para você. Quando alguém, por exemplo, diz assim, olha, vamos tomar um café, né? Vou tomar um café com você, e aí não marca uma data. Ou então diz, olha, eu vou na sua casa, e não vai. Como é que você se sente? Né? Quando alguém diz, eu vou passar essas férias com você, como é que você se sente na expectativa da vinda ou não dessa pessoa que prometeu tomar um café com você, sair para um passeio? Passeio ainda faz bem, viu? Não é só trabalho e luta, não. Né? Passear, não é não, Jane? Olha aí, Ailton, viu? Passeio vale a pena. Você leva ele lá para um restaurante, você está trabalhando lá, o preço sai mais barato para ele lá. Não fica triste, não fica com vergonha não, viu, Ailton? Então, querido, a nossa meditação vem exatamente por esta via. Enquanto se espera a promessa. Não estou fazendo a pergunta, mas vou transformá-la daqui a pouco em uma pergunta. E eu quero começar com Números 14, 24, que diz assim, porém, o meu servo Caleb, visto que nele não houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Que coisa extraordinária, que outro espírito ele não teve, ou não houve nele? O espírito dos covardes. Lembra? Eu tenho a liberdade de chamar aqueles 10 homens, aqueles 10 chefes de família, 10 espiões de covardes. Mas homens corajosos. Naquele texto lá de Números, capítulo 13, 14, esses 2 homens, Josué e Caleb, eram homens que tinham um espírito que agrada ao Senhor. Para 2025, que é a nossa terra prometida, e esta mensagem eu acredito que é a última dessa série, tá? Com certeza, no próximo domingo nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, e a temática vem dentro da ceia do Senhor. Focar um pouco mais sobre o nascimento, vida e morte de Jesus, sua ressurreição e sua volta. Mas pense nisto. Eu quero te convidar a ler. Isto aqui é só a divisa, né? Mas o texto nosso está em Josué 14, de 6 a 15. Essa lição ela terá 3 partes. Acho que o Batista sempre prega 3, né? Quando chega duas lições, ele diz, está bom, 2 meses, mas
A gente sempre faz 3. Aí pega a segunda, divide em 2 partes. Brincadeirinha. Quando nós lemos Josué, eu estou lendo a Almeida Corrigida, tá? Você pode abrir sua Bíblia, a versão que você tem, não tem problema não, pode abrir sua versão. O versículo começa no 6. Mas olha como é interessante a informação que o versículo 5 nos dá. Josué 14, 6 a 15. Quantos estão com Bíblia aqui? Levanta assim, igual a mim. Ó. Tá. Ainda que você tenha o seu aplicativo, não deixe de andar com ela. Ela é incomparável. Incomparável. Aqui carrega muita história. Quem não está com a Bíblia em papel, mas está com um aplicativo aí? Levanta, não tenha vergonha não. Tá? Tá bom. No seu aplicativo você não pode riscar, viu? Na sua você pode. O versículo 6 de Josué 14, ou melhor, o 5, que eu destaquei o 5, para não deixar de fora. Tudo bem aí, Rebeca? Tá? Estamos dialogando aqui, que às vezes acelera. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. E assim fizeram. Como disse o Senhor, assim fizeram. Para mim, retrata muita obediência, né? O Senhor disse, assim fizeram. Mas o que é interessante aqui, que o versículo nos informa, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra. Nós estamos distante daquela primeira mensagem, daquela noite do dia 31, 40 anos para que isto veio acontecer. O versículo 6 começa até o versículo 15, nós leremos e depois tiraremos as lições. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse para Moisés, ou melhor, para Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Verso 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Sinceridade, visão exata das coisas. Mas o coração é enganoso, mas o coração do Espírito Santo habita e reina, não é um coração enganoso. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois teu Deus, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando, eu só quero corrigir aqui que eu disse 40 anos, na perspectiva aqui da divisão da terra, 45, tá? Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Um homem de guerra e um homem viril. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para o expulsar, como o Senhor disse. Verso 13. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Quiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins.
e a terra repousou da guerra. Amém. Queridos, é muito interessante que o texto não informa, mas outro texto informa que Caleb, ele é da tribo de Judá, por parte da mãe. Por parte do pai não sabemos. Que coisa interessante, né? O símbolo da tribo de Judá é o quê? O leão. O leão da tribo de Judá. Vejamos, o Senhor é um Deus de promessa, nós cantamos isto. Nós ouvimos isto durante o culto, a primeira parte. Ele fez promessa ao seu povo, ele mesmo cumprirá. Eu ouvi recentemente, e não vale para o irmão Sérgio, porque eu vou novamente, irmão Sérgio, eu não sei o que a gente vai fazer para não ficar citando o Senhor à noite. Você vai, quando eu falar o seu nome, você aponta para alguém. Não vale para o irmão Sérgio. Mas o irmão Sérgio já disse que ele tem promessa de Deus e ele aguarda a promessa de Deus. E eu sugeri para ele que ele prepare lá o tacho. O tacho é uma lâmina de arar a terra que transformou forte, suporta calor para fazer churrasco. E é gostoso, você precisa experimentar. Eu já estou lançando um convite para vocês quando a promessa do irmão Sérgio acontecer, viu? Viu, irmão Sérgio? É melhor começar a criar logo, ou não, comprar já uma de tamanho para crescer. O Sérgio disse que ele tem uma promessa e ele não se move dessa promessa, e eu já vejo as mudanças acontecendo. Eu já estive lá com o irmão e já disse para ele: irmão, eu vi que isso está acontecendo. A pergunta é: você tem alguma promessa assim bem particular de Deus para a sua vida? Nós temos inúmeras promessas que a Bíblia nos fala, mas tem algo no seu coração que Deus confirmou, dizendo para você: olha, você saiu de tal cidade, você vai para Castanhal, lá você vai prosperar. Pastor, mas ninguém me falou isso. Mas no seu coração você sentiu que Deus estava confirmando. Então você saiu da sua cidade, assim como eu fiz, e vim para cá. E eu acho que você é enterrado aqui nessa cidade também, viu? Se o Senhor não voltar logo. Mas a pergunta é: você tem alguma promessa que você carrega, bem particular? Porque as outras eu sei, as promessas que a Bíblia nos fala, elas são garantia de Deus. Se Ele, o Senhor, é um Deus de promessa, e se Ele faz promessa ao seu povo, Ele mesmo cumprirá, e não precisa de ajuda. Ele fez a promessa para Abraão, que se tornou Abraão depois, de que ele daria um filho, que era o filho da promessa, Isaque. Mas lá no meio da caminhada, com a influência de Sara ou Sarai, eles resolveram querer dar uma ajudinha para Deus. Essa ajuda complicou, porque até hoje o povo de Deus ainda tem inimigo que eram parentes. Arranjaram o meio de Agar gerar um filho, a serva de Sara gerar um filho para Abraão, e nasceu Ismael. E eu falei para os irmãos no culto passado que os amalequitas são netos de Esaú. Neto de Esaú. Tinha um parentesco ainda muito próximo com o povo de Israel. Abraão, então, e Sara resolveram dar uma ajudinha para Deus. Você não é igual a Abraão e Sara, não, né? Vocês têm permanecido firme na promessa. Porque se Deus prometeu, Ele vai realizar do jeito que Ele prometeu. Não adianta inventar, arranjar uma serva, arranjar um subterfúgio, porque Deus faz. Se Ele promete, Ele faz. Pastor, não tem nenhuma promessa, então comece a orar, apresentando as tuas causas, dizendo: Senhor, eu estou passando por essa situação. Ora, até que Ele diga assim: eu vou fazer. E talvez você não vai ouvir por aqui, talvez ouvir pelos sons, mas ouvir pelo coração. Se você ainda não tem promessa da restauração da sua família, de ver seus familiares vindo servir ao Senhor com você, comece a orar por isso. Como terei promessa se eu não oro? As promessas que estão na palavra de Deus, elas são irrefutáveis. Eu quero falar delas, mas eu estou falando daquelas pessoas que têm sua promessa ou que gostam de buscar uma promessa. Podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus não mente, Deus não volta atrás com suas promessas. Ele sempre cumpre o que diz. Essa é a introdução. Deus é fiel. Deus é fiel, não permitirá que sejam tentados além da conta. Isso aqui está baseado em 1 Coríntios 10, 13.
É uma promessa, Deus está dizendo, você não vai ser tentado além do que você pode suportar. Isso é promessa. Então não esmoreça, não desiste, não se desvie, porque a coisa está apertando, o deserto está cada vez espremendo você. Fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão com Jesus. Você pode encontrar o que está dizendo de maneira resumida aqui em 1 Coríntios 5, 1, 9. Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Isso aqui é uma promessa que já se realizou na nossa vida. Aquele que entregou a vida para Jesus foi perdoado, purificado de toda injustiça. Você foi declarado justo, um homem e uma mulher inocente, que pratica a justiça de Deus. O Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará do maligno. Você talvez esteja com medo aí, que o diabo tem mais força do que você, e que você está com medo dele. Você tem um leão da tribo de Judá, que te guarda, que morreu por você e por nós. Estamos só lembrando isto. Ele é fiel e Ele nos confirmará e guardará do maligno, segundo a Tessalonicenses 3:3. Deus é fiel, Ele mantém a aliança e a bondade eternamente, como está em Deuteronômio 7:9. Por sua fidelidade, nós podemos acreditar nessas promessas sem duvidar. Você pode ir lá em Hebreus 10:23. E eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical, que neste trimestre, tanto os adultos como os jovens estão exatamente trabalhando na carta de Hebreus. Mensagens extraordinárias. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. Não é a nossa fidelidade que é a nossa segurança. Se nós formos infiéis, Jesus continuará fiel. É o que as Escrituras nos dizem. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. E aí eu quero colocar estou já me redirecionando para o conteúdo. Eu gostaria de pensar com você, se você é um pai, mãe, se tem uma filha, um filho, você já fez a coisa extraordinária, vou usar essa expressão aqui, de fazer uma promessa para o seu filho? Depende do tamanho. Dizer assim, vamos sair para tomar sorvete. O que é que acontece? Se você prometer para outra semana, ele vai começar logo naquele momento já te lembrar. Sorvete, ó, sorvete, sorvete. Mas imagine que você já tem um filho aí por volta dos 12 anos e você promete para ele tendo uma condicional. Ele precisa ter uma contrapartida. Pode, de repente, utilizar na habilitação, se você for 10 lá na escola, se comportar direito, papai, mamãe vai pagar a sua habilitação. Imagine o que vai acontecer quando estiver já com 17, os 18. Promessa que nos fazem, a gente não esquece. Mas eu quero pensar, imagina que você tenha prometido algo muito importante para o seu filho ou sua filha, que envolvesse uma contrapartida deles. Você já imaginou? Pois bem, então o seu filho e a sua filha guardou no coração aquela promessa que você fez. E ele ou ela cumpriu o que deveria fazer. Do sorvete, se você se comportar, estudar todos os dias quando voltar do colégio, o sorvete no final de semana está garantido. Ele cumpre. E você? Cumprirá? Se é o filho ou a filha e você promete a ideia da habilitação, imagine a ansiedade. Você consegue imaginar a ansiedade para receber o que lhe fora prometido? Então podemos imaginar, pelo menos de longe, o quanto Caleb aguardava durante 40 anos por este tempo. Corrigindo, 45. O contexto que eu considero importante, Caleb estava entre aqueles 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra de Canaã. Depois de espiarem a terra por 40 dias, eles voltam para contar a Moisés
tudo sobre ela. Pausa, para a Rebeca continuar. E aí que ele se destaca, pois os demais trouxeram palavra de desânimo para o povo, mas Caleb e Josué animam o povo, acreditando que Deus lhes daria a vitória. Antes de fechar esse parágrafo, eu pergunto, você parece com Josué e Caleb ou com aqueles 10 homens que trouxeram um relatório que fez o coração esfriar? Quase para de bater, que os levou a chorar a noite toda. Quem é você? Quem sou eu? A atitude de Caleb agradou a Deus, que fez a seguinte promessa a seu respeito. Volto àquele texto inicial de Números 14, 24. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele não houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Vejamos então, o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas feitas. Então, o que fazer enquanto se espera o que Deus prometeu? Nosso título, enquanto se espera a promessa, enquanto ela se realiza. Eu estou dizendo que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas feitas. Alguém tem dúvida disso? Não tenha não, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, o que fazer enquanto se espera o que Deus prometeu? Acredito que pelo menos 3 coisas podemos fazer enquanto aguardamos a promessa. Olha, Sérgio, não estava pensando em você na hora que estava organizando o texto, mas vale para você também, para mim e para nós. A primeira coisa que eu entendo é que enquanto nós estamos aguardando aquilo que Deus prometeu, enquanto nós aguardamos a promessa ou as promessas de Deus, ou em específico uma promessa que você carrega no seu coração, eu acredito que uma das coisas muito importantes, a primeira que eu quero alistar e que tem a base dos versículos 6 a 9, é esconder a promessa no coração. Eu lembro que o salmista disse lá no Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi, ou o escritor do Salmo 119, ele queria pecar contra Deus? Não. O que ele fez? Escondeu no coração. Então, quando você tem uma promessa e você está aguardando, eu não sei se já passou 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, eu conheci uma irmã que levou 25 anos para ver seu esposo convertido. E eu compartilhei, eu pude participar da conversão deste homem. 25 anos, pastor, pelo amor de Deus, 25 anos. Pois é, cumpriu. Mas o que eu devo fazer, querido, então, enquanto estou aguardando as promessas de Deus? Ou uma promessa específica? Vamos pensar numa promessa. A Letícia leu no início lá em Gênesis 3,15, e se nós olharmos para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Se você vai olhar para a 1 de João, capítulo 3,16, vai estar falando de amor. Uma vez eu pedi para vocês abrirem aqui. É o versículo 16 do capítulo 3, dito pelo mesmo apóstolo, com uma linguagem talvez até mais compreensível. Deus amou de tal maneira, Deus amou tanto que entregou o seu Filho. E a Letícia mencionava que lá na queda, quando Deus está colocando, determinando, definindo responsabilidades, ele disse que a serpente ia ferir o calcanhar do descendente, no singular, descendente, e ele esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus já fez isso, já esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mas há uma promessa que ele vai voltar. Enquanto nós estamos aguardando a volta dele, o que é que nós devemos fazer? Vamos guardar no coração, no profundo do nosso coração, para não esquecer disso, que a nossa aliança é com o Senhor, a nosso compromisso é com Deus, não é com o mundo, não é com o diabo, não é com a carne, não são com os vícios, é com Jesus.
Então, quando nós olhamos para os versículos 6 a 9 de Josué 14, e eu quero destacar no versículo 6, a parte B do versículo, parte C e B do versículo 6, mas lerei todos. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Ele não esqueceu, e Josué também não esqueceu. É uma cobrança de resultado, é dar responsabilidade e cobrar resultado, dar uma missão e perguntar para a pessoa: você fez aquilo que nós combinamos? O Senhor tinha prometido através de Moisés, e Moisés já não estava mais, mas o comandante Josué, que agora está entrando na terra prometida, ele está sendo cobrado por Calebe. Calebe, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Isso é reconhecimento. Em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. A causa dessa promessa é porque o coração de Josué e o coração de Calebe, como hoje o personagem é o Calebe para nós, Josué já teve sua parte domingo passado, é que eles conseguiram entrar na terra. E que agora a terra está sendo dividida, e agora ele vai receber a promessa de Deus. Ele diz: por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas ele diz que os outros não fizeram do mesmo jeito. Eu destaquei no versículo 8, não só grifei, não negritei. Ele diz: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Agora nós estamos no texto, não em comentários auxiliares. Eu, porém, eu negritei novamente, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. E por que perseverou? Porque guardou a promessa de Deus no coração. Decorou na mente. Falar em decorar no século 21, né? Quer dizer, já nesses últimos anos. Para algumas pessoas isso é bobagem, a gente pode acessar a qualquer momento. E quando nós estivermos num lugar onde não podemos acessar, nós estamos com alguns missionários presos na Índia. A igreja tem acompanhado, a igreja tem orado, e eu acredito que não permitiram que eles entrassem com a Bíblia. Sabe o que eles estão fazendo? Estão usando a Bíblia que está aqui dentro, ó, no coração. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua. Quem vai conquistar Hebrom mesmo definitivamente é Davi. Isso é muito interessante. Mas ele possui a terra, Calebe, perpetuamente, é para sempre. Eu tive até curiosidade de saber quem está habitando essa região, onde fica essa região atualmente. Alguém pode, inclusive, auxiliar. Pois perseveraste em seguir, meu Deus. Isso é muito importante, veja só. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. E aí ele repete: então Moisés naquele dia jurou: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e teus filhos em herança perpétua ou perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Moisés não conseguiu nem entrar na terra, mas antes de entrar na terra enviou esses 12 homens para olhar a terra. 10 esfriou o coração. Honrando a liderança pela qual Deus fala, no caso Josué. Então nós percebemos a atitude de Calebe. Ele não se exalta acima de Josué. O líder é Josué. Ele reivindica aquilo que era prometido como herança, mas ele reconhece que estava na liderança depois de Moisés, não era Calebe,
Era Josué. Isso é muito importante quando se aguarda a promessa. Honrem a liderança que Deus tem levantado para te alimentar, para cuidar. E não estou falando de mim, quero falar até dos que já passaram e dos que ainda virão. Verso 6 diz: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, quenezeu, disse, é o destaque aqui de que ele honrou a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Isso é muito importante. O que nós podemos destacar logo aqui? Calebe reconhece que Moisés é um homem de Deus. Não esqueceu. Moisés não estava mais. Enquanto se aguarda as promessas de Deus, é importante guardá-las no coração e guardar a palavra de Deus, porque as promessas de Deus é a palavra de Deus. Calebe reconheceu Moisés como homem de Deus, e eu digo mais, reconheceu Josué, porque ele não vai sozinho possuir a terra. Calebe acreditou que Deus falou por Moisés. Ele guardou no coração a promessa, acreditando na recompensa de Deus. Calebe esperou a recompensa de Deus por ser perseverante, ou seja, esperou perseverando, não se desviou. E a pergunta que eu faço para nós nesta noite: temos guardado em nossos corações a promessa ou as promessas do Senhor? Ou tanto faz, nós vamos seguindo em frente, como se a nossa agenda a gente risca e coloca outra ali no lugar. Nós temos guardado no nosso coração enquanto nós aguardamos aquilo que Deus nos prometeu? O que nós temos feito? Como nós temos nos comportado? Nós somos, eu vou usar essa expressão, portadores de promessas de Deus. Quantos de nós estão desistindo no meio do caminho? Quantos já não andam com a mesma alegria? Quantos já não perseveram? Quantos já não deixam, já não têm o mesmo fogo ardendo no coração? E quando falo de fogo, eu falo de amor que vibra pelo Senhor. Quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos transformou, Ele derramou do seu Espírito sobre nós, nos deu dons e talentos. E sempre falo aos irmãos a ideia de voltar ao primeiro amor. Tem uma canção que diz isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao início de tudo. Por que a gente quer voltar? E a gente quer voltar porque a gente percebe que algo mudou durante a caminhada. Alguma coisa nós fomos colocando no lugar da palavra. Outras coisas nós fomos colocando no lugar da comunhão. Outras coisas nós fomos colocando na intimidade, no lugar da intimidade com Deus. Outras coisas nós fomos colocando no lugar da voz do Espírito Santo. O que fazer para que não aconteça isto? Faça como Josué e Calebe, mas faça precisamente como Calebe manteve o coração durante esses 45 anos. Pastor, não foram 40 anos no deserto? Sim. Mas você não sabe quanto tempo eles levaram para chegar no local onde ele queria possuir a terra dele, a área da montanha, onde morava gigante, usando a expressão nordeste, cabra macho. Tinha gigantes. Se seus pais tivessem deixado uma terra aqui, próximo da região próximo, e você soubesse que esta terra tinha feras e tinha gigantes, você teria coragem de receber essa promessa e lutar para tê-la de forma plena? Calebe teve. Temos guardado em nossos corações a promessa do Senhor? O que fazer enquanto se espera o que Deus prometeu? Além de guardar no coração, é preciso exercer a paciência enquanto aguarda a realização da promessa. Olha o versículo de número 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. 85 anos.
Enquanto se aguarda a promessa de Deus, é importante guardar no coração, mas é importante exercer paciência enquanto se aguarda. Certamente, sua criança, quando você promete um sorvete, ou um jovem que você vai deixá-lo dirigir quando completar a idade, que você vai pagar ainda, você vai pagar para tirar a CNH e ainda vai comprar um carro. Te vira, né? Porque essa promessa é caro, viu? E se você fizer, seja homem suficiente, mulher suficiente para cumpri-la. Porque Deus é fiel e cumpre suas promessas. E nós somos filhos de Deus. Então guarde no coração. Mas guarde exercendo a paciência enquanto essa promessa não se realiza. O problema de muitas pessoas é que só pensam na promessa, mas não pensam no caminho que conduz até aonde está a promessa. E nós cristãos temos promessas de Deus. E nunca foi promessa fácil. Quando o Senhor nos convidou, nos convocou para segui-lo, Ele disse, aquele que quiser ser meu discípulo, o que é que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos deixar o nosso eu, né? O nosso eu, né? O meu eu, e tomar a minha cruz para seguir a Jesus, reafirmando, o seu marido não é a sua cruz, seu filho não é sua cruz, sua esposa não é sua cruz, mas o que você passa, que decorre por estar seguindo a Jesus. Você é um cristão fiel, uma esposa fiel, um esposo fiel, e você é criticado, perseguido porque você é fiel ao Senhor, à sua esposa e ao seu esposo. Talvez essa seja a cruz pesada. Falei há pouco sobre os missionários que estão presos. Estava aguardando ainda quanto seria para poder pagar, para poder sair. Tem que pagar. Só não lembro bem a palavra que vem antes. Pagar o quê? Quem é bom de leis aí? Fiança. Cadê a doutorada? Pagar a fiança. Nem isso podiam pagar porque o juiz não foi atender no mesmo dia. Nós vivemos em um país que ainda temos um pouquinho de liberdade. Mas a coisa está se fechando. Enquanto as coisas estão se fechando, o cerco está se fechando, prepara o teu coração, porque certamente a Bíblia será tirada da tua mão, do teu aplicativo. E aí você vai precisar, eu e você vão precisar usar o que guardamos no coração. Muitos presos, ou muitos prisioneiros, eles não poderiam recebiam um texto lá, e eles tinham que pegar aquele pequeno versículo, não é desses que estão na Índia, eu estou falando no passado mais remoto. Olhavam, tinham que guardar aqui e destruir aquele pedacinho que era mandado para eles. E a Bíblia ia ficando guardada no coração. Isso é uma cruz que se carrega por estar seguindo a Jesus. Assim como aqueles 10 homens covardes, homens e mulheres covardes, não estou chamando a ninguém, não segue a Jesus. É preciso ter coragem. Já ouvi frase que diz, ter o nome Jesus escrito no peito, isso não é coragem. A coragem é ter peito para reconhecer Jesus como Salvador em meio a um ambiente insalubre de perseguição. Exerça paciência enquanto você aguarda a realização. Ele esperou 45 anos. Não são 45 minutos. Não são 45 dias. 45 anos. Essa porção da palavra está na Bíblia. Tem um significado. Muitos homens esperaram muito tempo para ver a sua promessa realizada. Guarde no coração aquilo que Deus prometeu. Guarde esta promessa que Jesus breve virá. Não importa se já passou mais de 2000 anos. Aqueles que estavam naquele tempo não estão mais. Jesus não veio a segunda vez, mas eles foram ao encontro do Senhor Jesus.
Há pouco, no início do culto, sempre converso com eles ali, disse, olha, nós não sabemos, na oração ali, nós não sabemos se esse é o último culto. Mas não importa, não sabemos, mas vamos fazer como se fosse o último culto hoje. Você saiu de casa como se hoje fosse o último culto? Vivendo na dependência de Deus. O versículo 10 diz isso. Josué estava vivendo na dependência de Deus. Quando ele diz, 45 anos passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que estou hoje já tenho 85 anos, ainda diz, tenho força para entrar, para ir à guerra e conquistar aquilo que é meu. Vivendo na dependência de Deus, é preciso aprender a viver na dependência, se quiser perseverar. Sabendo que Deus cuida de nós, diz assim, me conservou em vida. 2, que Deus trabalha em nós, ainda no deserto. Ninguém quer brincar com o deserto, mas tem coisa que só conseguimos no deserto. Nós somos da floresta. Tem gente que pensa que nós não estamos na Amazônia. A gente de lá na Amazônia, nós estamos aqui na Amazônia. Nós temos coisas que nós não cresceremos na beleza da floresta, mas talvez na temperatura do Nordeste, nosso querido Nordeste. Sabendo que Deus cuida, Ele me conservou em vida. Só 2 homens que tinham acima de 20 anos, só 2 homens, quem são? Josué e Calebe. Nem Moisés entrou, só avistou a terra, só contemplou a terra. Aquela geração toda, com exceção de Josué e Calebe, e aqueles que tinham menos de 20 anos, de 20 anos para baixo, esses de 20 anos para baixo é que entram na terra com 2 homens de Deus que tinham entrado, que saíram do Egito e puderam entrar na terra. Deus trabalha em nós. Você tem permitido Deus trabalhar na sua vida ou você não é submisso à voz de Deus? Ainda no deserto. Você está ainda no deserto? Tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, na minha, nas nossas vidas, que parece um deserto? Sim ou não? Pois saiba que no deserto Ele trabalha. Que Deus trabalha por meio de nós e por nós. A frase era, trabalha por nós. Mas a expressão, que Deus trabalha por meio de nós e por nós. 45 anos usou esse homem, esses 2 homens. 40 anos Deus fez por ele, garantiu a promessa. Como está a sua paciência enquanto aguarda a promessa de Deus? Olha o que diz Romanos 5, de 1 a 6. A pergunta é, como está a sua paciência? Pastor, esgotado, estou no limite, não aguento mais. Agora que o senhor está falando da promessa de Deus, sim, mas a promessa de Deus que nós estamos caminhando para alcançá-las, ou as promessas alcançá-las, isso acontece na vida em família, no trabalho, com aquela pessoa que você não admira, porque ela te provoca, te leva ao limite. A promessa, o caminho da promessa passa por isso. Mas se o seu coração não tem andado na paciência como o de Calebe, que guardou a palavra, que esperou com paciência o cumprimento da promessa, Romanos 5, de 1 a 6 diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você tem que se gloriar na tribulação? Não é somente na esperança, não é somente por ter acesso a esta promessa. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Diga, paciência. Não tem paciência. Paciência é suco da tribulação.
Assim como você compra um abacaxi na feira e tem todo o cuidado para fazer um suco gostoso, ou qualquer outra fruta, o meu é açaí, né? O suco do abacaxi passa por um processo. A paciência. Tem gente, oh Deus, me dê paciência. Ele vai dar. Ele não vai dar paciência. Ele vai continuando permitindo que eu e você passemos por tribulações. Paciência. Você tem pedido paciência? Pois então, parabéns. Lide bem com a tribulação, porque é ela que produz. Paciência é suco da tribulação. Nunca ouvi essa palavra, eu estou inventando agora. E a paciência, a experiência. A paciência vai gerar experiência. Josué tinha experiência. Passou por tribulação. E para possuir a terra, vai ter que lutar com os gigantes. Vai ter que subir montanha. Muita gente não quer montanha. Quer planície. A Ana estava recentemente num lugar bonito. Eu tomei um café gostoso que veio de lá. Já experimentou café, irmã Márcia? Experimentou, verdade. Ele diz que a paciência gera a experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. Se você não guarda a promessa de Deus no coração, se não guarda a palavra de Deus e não aguarda essa promessa com paciência, vai ficar pelo caminho, mas não é isso que eu quero. E a esperança não traz confusão. Tem muita gente confusa, a gente vê na internet, a gente vê no dia a dia. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Faça como Caleb, enquanto aguarde a sua promessa, ou a promessa de Deus para a sua vida, guarde-a no coração e guarde com paciência. Glória a Deus. Devo desanimá-los. Agora eu estou com o pastor Batista entrando para o terceiro ponto. Permanecer firme no Senhor até alcançar a promessa. Guardar no coração, aguardar com paciência. E terceiro, permanecer firme, não é permanecer firme na promessa, mas naquele que fez a promessa. Permanecer firme no Senhor. Nós escolhemos o tipo de promessa que nós gostamos, né? Eu quero isso aqui, não, isso aqui não. Não, tem outro caminho, eu vou por aqui. Não. Igual o GPS já colocou pessoas em apuros. Eu já passei por apuro confiando no GPS, mas não deixei de confiar, mas eu confio nele, no GPS, desconfiando. Muitas pessoas, juízes, já até perderam a vida na favela. Permanecer firme no Senhor até alcançar a promessa é uma das coisas que se faz enquanto se espera a mesma. Verso 11 a 15, assim, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, os gigantes e grandes, fortes cidades fortificadas. Falei na noite do dia 31 que dava a entender que as muralhas chegavam próximo de 16 metros de altura. Era para eles olharem se eles já viviam em acampamento ou cidades fortalecidas. Fortes cidades e grandes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar. Isso é convicção, não é dúvida. Para os expulsar, como o Senhor disse, verso 13, e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança, verso 14, portanto Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor. É paciência, é permanecer não na promessa, mas no Senhor que faz a promessa. Quando os nossos olhos saem de quem faz a promessa para aquilo que foi garantido, a tendência é perder o contato com quem fez a promessa.
permanecer firme no Senhor até alcançar. Ele está próximo. Você lembra daquelas 10 virgens? 5 eram prudentes, que se precaveram com azeite. As outras não. Pode ser que o noivo vai... Não, essa quantidade que nós temos aqui na lamparina, logo, logo ele vai chegar. Mas o noivo não chegou no tempo esperado. Mantenha azeite na tua lamparina. Possuindo a mesma força de quando recebeu a promessa. É o que Caleb está dizendo. Pode isso. Um homem que tinha 40, agora está com 85. Tem a mesma força. Eu não sei se você já se sentiu como se você ainda fosse com 18 anos. Aí você tem que dizer para você, não, eu não tenho mais 18, não tenho mais 20. Mas a fé continua mesmo. Eu não estou questionando, mas eu acredito sim no que a palavra está dizendo. Caleb diz, eu tenho força para ir à guerra. Eu continuo com o mesmo vigor. Mesmo vigor. Caleb tinha a mesma disposição para trabalhar. Enquanto nós aguardamos a promessa, nós precisamos continuar trabalhando no sentido de manter a nossa família. Não é deitar, cruzar o braço e esperar, mas também trabalhar para que a promessa de Deus também alcance outras pessoas, seja levada a outras pessoas. Estando ciente de que lhe foi prometido. Versículo 12 diz, ele estava ciente, Deus prometeu. Ele faz lembrar Josué. Caleb sabia exatamente o que Deus prometeu há 45 anos. Ele sabia. Nós não podemos esquecer do que Jesus prometeu. Quando ele levou os discípulos ao monte, de onde ele subiu, ele prometeu, ele deu mandamentos e fez promessas. Lembra? Promessas estão correlacionadas com mandamento. Promessa sem mandamento é perigosa. E nós temos a tendência de guardar as promessas de Deus. Não, ele falou e ele vai fazer. Mas lembre que algumas linhas antes ele deu mandamento. E mandamento é a nossa parte na promessa. Ele disse para os discípulos, ele disse para eles, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mandei. E aí vem a promessa, diga comigo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você quer o pacote ou só a promessa? Pacote. Fechado. Se for só a promessa, talvez você suba só. Seus parentes vão ficar sem ser alcançados. Seus amigos ficarão no mundo. Porque tem mandamento. Caleb sabia exatamente o que Deus prometeu. Nós sabemos exatamente o que Jesus prometeu. Caleb tinha certeza de que Deus seria com ele. Confiante na presença de Deus para conquistar a promessa. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Enquanto se espera a promessa, se guarda no coração. Não é para escrever num rascunho, é no coração. E é para permanecer paciente com tudo o que vai acontecendo. Aí você vai ter experiência com Deus. E a terceira é permanecer firme, não é na promessa sem os mandamentos, é permanecer firme naquele que nos prometeu. Amém? Gostaria que você, enquanto o ministério canta, você avaliasse como está a sua vida. Eu vou fazer isso a minha também. O que preciso mudar? O que eu preciso deixar? O que preciso acrescentar na minha vida agora?
movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és.
te convido neste momento, colocar a sua vida diante do Senhor, olhar para as promessas que o Senhor nos fez e guardá-la no coração, e guardar com paciência, e permanecer fiel naquele que nos chamou, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Coloca a sua vida neste momento. Como você está? Você continua assim como Caleb, com a mesma convicção, pronto para batalhar pela fé que foi dada aos santos? Querido Deus e amado Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas, e nós nos colocamos diante do Senhor, reverentemente reconhecemos que Tu és o único Deus, que a Tua palavra, Senhor, confirma isso nos nossos corações, que o Senhor fez com Caleb, fez com Josué, fez com aquela geração que tinha 20 anos para baixo, que pôde entrar na terra prometida pelo Senhor. Senhor, nós vivemos a promessa de um dia, Senhor, quando Tu voltarás, e nós subiremos contigo, Senhor, e estaremos contigo para todo sempre, Senhor. Nós não queremos que os nossos corações, ó Deus, se esfriem, se amedronte. Nós não queremos que o nosso coração se acovarde, Senhor. Nós queremos permanecer firmes na promessa do Senhor, de que o Teu Filho voltará. E nós pedimos, ó Deus, nesta noite, faz as mudanças, Senhor, em nós. Não nos deixa ser como um barro resistente, ó Deus, enquanto o Senhor forja o vaso, Senhor, como oleiro que Tu és. Queremos ser como um vaso, Senhor, um vaso novo nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Peço à igreja que senta um pouco. Eu quero convidar o pastor Sávio a vir aqui à frente, enquanto eu comunico. Pastor Sávio é diretor da Escola Presbiteriana Boas Novas, aqui em Castanhal. E ano passado, pode subir, ele disse que 5 minutos daria, por isso que eu estou reservando para ele. Ele está chegando agora porque está saindo do culto também, né? Seja bem-vindo. Nós recebemos ele e a equipe dele ano passado, e a escola hoje é uma realidade. Então eu estive lá conhecendo a escola depois de um ano, né? O Theo também foi lá conhecer a escola, já quis ficar por lá. E ele vai nos apresentar nesse tempo. E de repente você tem seu filho, de repente pode colocar numa escola cristã, tá? Queria agradecer o pastor a oportunidade, né? O pastor me convidou para estar aqui hoje. Eu disse, pastor, vou aceitar o convite, irmãos. Eu não quero ser usado por Satanás, tá? Para distrair os irmãos, tirar a mensagem que foi implantada nos corações. Eu não ia vir aqui hoje, no dia do Senhor, no dia que a gente adora a Deus, para poder falar de uma empresa, tá? Eu vim aqui porque realmente é um ministério, é um modo de nós mantermos os nossos filhos, as nossas famílias a salvo, isso que está aí fora, né? Os irmãos têm conhecimento de como estão as escolas hoje. Se a gente for olhar para as nossas igrejas, irmãos, cada dia mais tem se tornado a exceção os filhos dos crentes, eles permanecerem nos caminhos do Senhor. Isso nunca foi a exceção, sempre foi a regra. E a gente tem vivido isso. Um dos motivos é por conta daquilo que as crianças elas têm aprendido nas escolas. Elas têm aprendido coisas que são completamente contrárias à palavra de Deus. A gente, como cristão, geralmente o que nos incomoda é essa questão de evolucionismo, né, de falar que Deus não criou o mundo, e também essa questão de ideologia de gênero, né, dizer que menino não é menino, menina não é menina, mas é algo muito mais profundo do que isso. Na verdade, os nossos filhos, numa escola que não é cristã, eles estão aprendendo diariamente a respeito de tudo, só não escutam falar a respeito de Deus. Isso faz com que no subconsciente da criança, irmãos, ela fique pensando que Deus não é importante. Porque como é que eu aprendo a respeito de tudo e Deus não é citado, não é sequer mencionado em nenhum momento? Então, nossa escola tem esse objetivo de transmitir uma educação
acadêmica, de modo excelente, com profundidade em todas as matérias, mas com um objetivo maior do que isso, que é mostrar para as crianças que Cristo é quem dá sentido para todas as coisas. Tá? A nossa escola ela não é uma escola cristã apenas porque a gente tem um momento de oração, porque a gente tem um culto uma vez na semana, porque a gente tem aula de religião, porque as aulas são iniciadas com um momento devocional. Mas é porque em todas as matérias a gente busca mostrar para as crianças, para os nossos alunos, que Cristo é quem dá sentido a todas as coisas. Tá? Então, a gente quer transmitir isso para os seus filhos também. Tá? A gente tem uma tradição já com educação nas igrejas que estão relacionadas a nós, como se fosse a nossa convenção aqui local, né? Na igreja presbiteriana chama de presbitério. As nossas igrejas têm várias escolas aqui espalhadas pelo Pará. Né? A gente está abrindo uma escola também em Capanema, aqui em Castanhal. A gente tem 2 escolas em Belém. Na escola, não sei se os irmãos já ouviram falar na escola presbiteriana John Knox e a escola presbiteriana do Coqueiro, pertence à nossa igreja também. E a gente então está abrindo uma filial aqui e a gente está cobrando uma mensalidade, irmãos, que é até triste. Às vezes as pessoas, se escutar você, vou dizer agora para você o valor que a gente está cobrando. Você vai dizer, não estou dando educação não, com um valor desse não dá para dar educação. Justamente porque nosso objetivo é, o lucro que a gente tem na nossa outra escola, a gente está conseguindo usar aqui para poder baixar o máximo que a gente pode a mensalidade, para que os irmãos possam ser abençoados aqui em Castanhal. Né? A gente está com a promoção, a matrícula está com 50% de desconto. Vocês terem uma ideia, nossa mensalidade aqui já é metade do valor da nossa escola lá em Belém. Lá a nossa mensalidade é R$ 730. Aqui a gente está cobrando R$ 360 na mensalidade do maternal até o 1º ano, e a gente também está com a turma do 3º ano, tá? Então, a gente já cobra metade e a gente ainda está dando 50% de desconto nas matrículas, tá? Nossas turmas vão começar agora no dia 23, o 3º ano e o 1º ano do ensino fundamental, e as nossas turmas do ensino infantil, educação infantil, vão começar no dia 30. Se você tiver interesse, né, meu irmão Pedro, acredito que já passou aí entregando o folheto para os irmãos, com alguns detalhes. Aí não está a turma do 3º ano, porque a gente abriu ela depois. Né, algumas mães pediram, disseram, pastor, a gente entende a necessidade da educação cristã. Será que não dava para abrir essa turma para nossas filhas poderem estudar? A gente terminou, nosso coração é bem fraco, frágil, a gente veio para abençoar, então a gente terminou abrindo essa turma também. Irmãos, então, não quero me estender muito, só para dizer, irmãos, tem uma frase aí de Martinho Lutero, nesse folheto que você recebeu, dizendo assim, eu não aconselho ninguém a colocar seu filho onde as escrituras não reinem em primeiro lugar, tá? Deus abençoe vocês, e que nosso contato está aí, tá? Eu escrevi um texto no meu mestrado sobre por que um cristão ele não deve colocar o seu filho numa escola não cristã. Se você entrar no Instagram da nossa igreja, lá na bio, está lá um livreto de graça para você, escrito especificamente para pai, para você ler e entender a necessidade que a gente tem de escolas cristãs. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Os batistas, por muitos anos, contribuíram com a educação no Brasil. Mas entendíamos que o Estado estava preparado para dar educação. Saímos das salas de aula. E estamos vendo que há necessidade dos batistas também voltarem para a sala de aula. Eu conversava com ele lá, que abram também. Aí vocês olham o anexo aqui e pensam que é escola, né? Só se for propósito de Deus. Não foi construído para ser escola, mas se for propósito de Deus, que a Igreja Batista venha ter uma também para somar, população imensa. Querido, muito obrigado, foi um convite que eu fiz quando nós recebemos e nós queremos apoiá-los também. Eu queria lembrar os irmãos, culto de oração na quarta-feira, não falte. Quarta-feira eu estava com uma equipe lá na congregação Emmanuel, né? E estava eu, Solange, irmão Raimundinho, irmã Creuzinha, deixei quem de fora? Irmão Pedro, isso, irmão Pedro. Você não soletrou muito na viagem, viu, Pedro? E queria lembrar os irmãos que na sexta-feira, dia 17, nós teremos reunião do Conselho Administrativo, às 19 horas. Culto administrativo logo após o culto matinal, no dia 19, no próximo domingo. E no domingo à noite nós teremos o culto de adoração ao Senhor e celebração da ceia do Senhor. Não fizemos hoje porque tem uma equipe que está ministrando lá na Agrovila Castelo Branco. Vamos ficar de pé, eu faço a oração final e o ministério canta a última canção. Eu queria pedir um favor a você. É uma forma de
considerar, os nossos irmãos estão cantando, segure um pouquinho, quando eles terminarem, eles vão estar ali também para abraçar vocês, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de nos reunirmos de maneira livre, Senhor, para te adorar. Mas essa liberdade, Senhor, é a liberdade de fazer o que te agrada, de ouvir a tua palavra, de cantar louvores ao Senhor. E neste momento, nesta oração final, Senhor, nós queremos te pedir que abençoe cada vida que entrou aqui, cada família aqui representada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sávio, da sua equipe, que o Senhor continue abençoando, Deus, no ministério, Deus, de ajudar a ensinar as crianças o caminho que devem andar. Que essa escola possa crescer, Senhor, em número, crescer na graça e no conhecimento, como uma escola, Deus, que se comprometeu contigo. Portanto, Pai, abençoa nossos irmãos, nos abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, o consolo e o conforto do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Espere terminar com a última canção e uma boa semana, que Deus te abençoe. Quero apertar sua mão ali também. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Glória a Deus. Até domingo que vem, irmãos.